Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Face da Paróquia São Pedro, desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a santificação do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus pelo dia, pela vida. Bendito seja Deus que nos permite agora celebrar esta Eucaristia, entrar na sua casa e pedir a Deus que venha sempre em nosso auxílio, que nos fortifique, nos ilumine com a palavra e nos fortifique com o corpo e sangue do seu Filho Jesus. Vamos pedir perdão de nossas faltas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que associaste São Matias ao colégio apostólico, concedei por sua intercessão que, fluindo da alegria do vosso amor, mereçamos ser contados entre os eleitos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dos Atos dos Apóstolos. Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João, até o dia em que foi elevado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós, para ser testemunha da sua ressurreição. Então, eles apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida fizeram esta oração: Senhor, Tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes 2 escolhestes para ocupar neste ministério e apostolado o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os 2. A sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 112. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Louvai, louvai, ó servos do Senhor, louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade.
O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres. Em pé aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Aleluia, aleluia, aleluia. Gabriel, Senhor, esteja teu coração em teus lábios, para que possas proclamar com alegria e dignidade o Santo Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, neste momento em que a palavra entra na sua casa, ela quer entrar também em nosso coração e mostrar o quanto ela é importante, por ela nos vem a fé. Através da palavra conhecemos o Senhor, entramos na intimidade com Ele e podemos proclamar: sim, é verdade, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias. A igreja continua crescendo e ela não pode continuar a sua missão apenas com os 11, porque o Senhor tinha um propósito, escolheu os 12 para simbolizar as 12 tribos de Israel, e diante da ausência voluntária de Judas, então se faz necessário uma outra escolha. O que está acontecendo? Primeiro, eles estão em oração. Diz o texto que 120 pessoas mais ou menos estão rezando, Maria está ali junto com eles, e rezando, eles veem a necessidade de escolher alguém que ocupe o lugar
de Judas, conforme está aqui. Mas antes, né, Pedro ele faz uma lembrança, ou melhor, ele traz para aqueles que ali estão a sentença de Judas, né, conforme o trecho lá de Davi, né? Fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Essa era a sentença, e uma sentença que se aplicou a Judas, conforme Pedro diz aqui. E aí, diante da discussão, certamente não foi uma discussão acalorada, deve ter transcorrido tudo de forma tranquila, porque estavam em profunda oração. E eles rezaram novamente, porque apresentaram 2 candidatos. Mas quem são esses candidatos? Aí é que está. Tinham que ser pessoas que tinham a experiência, tinham vivido, né, a experiência com o Senhor, desde o batismo lá do Jordão até a sua ascensão ao céu. Então, será que só esses 2? Certamente havia mais, mas esses 2 foram apresentados ali no momento. José, o chamado Barsabás, e ainda tinha um apelido de Justo, e Matias, né? Novamente rezaram, olha o que Pedro diz aqui: Senhor, Tu conheces os corações de todos, mostra-nos qual destes 2 escolhestes. Viram no Evangelho? Não fui eu, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Quando Jesus escolhe os 12, ele passa a noite em oração, né? Depois ele desce lá da montanha e chama um por um pelo nome, no Evangelho de Marcos. E ele então escolhe. Ele escolheu Judas, que foi o traidor. Mas Judas, até um trechinho que diz assim, né, que Judas ele não se sentiu, ele não era digno, e a sua atitude o excluiu do grupo. Isso aqui é muito grave. A atitude dele o fez excluir-se do grupo. Só para pegar um trechinho assim, acontece isso muito dentro da nossa igreja. Às vezes a pessoa tem um casamento maravilhoso, de repente se separa, e aí se afasta da igreja. E depois acusa a igreja de que foi excluída. Não, a pessoa se excluiu por causa da atitude. Outros pecados que podemos cometer, ou que se comete por aí, faz com que nos excluamos da igreja. Não a igreja que exclui a nós. Então as nossas atitudes temos que pensar muito, temos que ter uma consciência e um discernimento muito grande para podermos não nos afastar da igreja e depois acusar a igreja de que estamos sendo rejeitados, né? Judas, então a atitude dele o excluiu desse grupo. Não foi digno, como diz Pedro aqui. Então o outro vai para o seu lugar. Numa outra, foi na semana passada, né? Na quinta-feira, quando Jesus faz o evangelho ali, o anúncio da paixão, que um de vós vai me trair, até eu disse assim, Judas, ele sentou-se à mesa, mas ele não entrou em comunhão, ele não fez comunhão com o Senhor. O pensamento dele era outro. Muito bem, aí volto aqui para essa questão, para esse versículo. Então, mostra-nos qual destes 2 escolhestes. E então, rezando, o Espírito apontou Matias. Ou seja, o Senhor escolheu Matias. Nós temos talvez na nossa experiência de vida, nós temos uma dificuldade em relatar o que o Senhor fez ou faz em cada um de nós, as nossas experiências com o ressuscitado. Mas uma coisa é certa, não foi eu e nem você que escolhemos o Senhor. Foi Ele que nos escolheu. Disse agora mesmo, né, para o diácono, às vezes escutamos, eu fiz escolha pelo Senhor, fiz opção em servir ao Senhor, fiz isso porque eu escolhi. Não, ou eu me sinto escolhido, chamado, enviado, ou se eu escolhi, pode
escrever isso, não persevera. Porque se eu escolho, amanhã eu posso desfazer dessa escolha. Mas quando eu sinto acolhido, escolhido, então eu me sinto seguro de que a missão que vem não é minha, mas é do Senhor. Muito bem. Então aqui, o que mostra? Uma simplicidade da igreja, que não se baseia simplesmente em argumentos humanos, mas se deixa conduzir pelo Espírito. Então isso é muito importante. Por isso, aquele critério de Jesus, que escolhia, usando a caridade, a inclusão, acontece aqui, uma igreja unida na oração, na fraternidade, na comunhão fraterna. E outra coisa, muito importante nesse texto aqui, Paulo chama todos de irmãos. Então somos irmãos, e irmãos que devem viver nessa dimensão de comunhão, na dimensão da oração e assim por diante. Porque qual é a igreja que eu quero para mim hoje? Uma igreja conduzida por mentes brilhantes, ou uma igreja conduzida pelo Espírito? A igreja que nasceu, ela é conduzida pelo Espírito. Então eu não posso querer uma outra igreja que não seja essa, sabe? E que tenhamos a simplicidade para que quando tivermos alguma resolução para alguma situação, então que deixemos o Espírito falar, tá? Essa escolha aqui feita, podemos dizer que ela segue até hoje, porque os bispos são os representantes, né? São os sucessores, aliás, dos apóstolos. Então eles têm que indicar quem poderá futuramente ocupar um lugar assim, no episcopado, como sucessor dos apóstolos. Então eles rezam e indicam. Depois a igreja reza para poder escolher se de fato aquela pessoa tem a experiência do ressuscitado, se tem a experiência do encontro com o ressuscitado, para poder colocar à frente de um povo, sabe? Então é obra sempre do Espírito Santo. O Evangelho aqui é interessante, né? Essa relação de Jesus com o Pai e do Pai com o seu Filho Jesus. Diz o texto assim que é uma relação espiral, mas que não se esgota ali mesmo. Essa relação de amor se estende aos discípulos, aos seus escolhidos. Só que essa relação dos discípulos para com o Pai e para com o Senhor, ela se torna um amor, vamos dizer assim, imperfeito, mas que pode ser vivido através da obediência e da permanência. Sabe por quê? Olha que interessante. É fácil aceitar, acreditar, comprometer-se, amar, mas é muito mais difícil permanecer. Eu me comprometo todo mês fazer isso, mas você vai permanecer nisso? Eu me comprometo em viver nessa realidade, viver essa realidade, essa pastoral, isso, aquilo, outro, mas você vai permanecer? Eu fui chamado a ser padre, mas você vai permanecer? Então é preciso entrar nessa relação. Somos imperfeitos, mas se obedecermos a palavra e permanecermos nessa palavra, então nós seremos felizes. E é claro, saberemos amar. Entramos também nessa dimensão espiral do amor. E o amor então chegará a outros através de nós. E repito, e seremos felizes. Aí entra até essa questão da felicidade, né? Porque quantas vezes nós buscamos a felicidade, a alegria, né? E às vezes encontramos a alegria. Só que essa alegria não é completa. Acaba faltando. E aí ficamos frustrados porque não nos preencheu como gostaríamos. E então voltamos ao vazio. E aí procuramos a alegria de outra forma. Encontramos novamente imperfeita. Então, em Jesus, nós somos felizes, porque Ele nos chama a essa condição. E de que maneira seremos felizes? De que maneira amamos? De que maneira
podemos permanecer e obedecer, se colocarmos em prática os mandamentos, tá? Guardar o mandamento do meu Pai, mas não no sentido do decoreba, né, como nós aprendemos no tempo de catequese. Hoje eu sou mais antigo, é outro tempo, tinha que saber mesmo de cor e salteado, né? Não dessa forma, mas aplicando na vida. Os mandamentos devem ser vividos dia a dia. Não é fácil, porque somos imperfeitos, mas permanecendo no Senhor, caminhamos para a perfeição, para a felicidade e, é claro, para o amor. E muito mais para o anúncio. Então não vamos anunciar a nós mesmos, mas o outro. Dessa forma, estaremos produzindo muitos frutos, como diz uma oração da coleta de um domingo, não me lembro agora, e uma frase da teologia moral. É a prática da caridade para o mundo. É isso que o Senhor espera de nós. Produzir frutos de que maneira? Praticando a verdadeira caridade. É isso que o Senhor quer de nós. Então, não tenham medo. Você, assim como Matias foi escolhido, você também é escolhido, é escolhida. Você também é chamado a produzir frutos e muito mais permanecer no Senhor e nesse amor. Mas para isso é preciso obedecer. Coragem. Juntamente com as intenções que estão sobre a mesa, vamos também colocar a nossa vida para que seja oferenda agradável ao Senhor, juntamente com o pão e o vinho. Pelo mistério dessa água deste vinho, possamos, ó Pai, participar da vossa divindade. Pelos méritos do Senhor, se diz louvor este dia nossa vida. Bendito seja, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós, que seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas, purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja, que vos apresentamos com devoção na festa de São Matias, e confirmai-nos por meio delas, com a força da vossa graça, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, vós constituístes a vossa Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que ela fosse no mundo um sinal vivo de vossa santidade, e anunciasse a todo mundo o Evangelho da salvação. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, para que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Paulo Roberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos São Matias e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos os convívios de Jesus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Este é o meu mandamento, diz o Senhor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aleluia. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo. Amém. Corpo e sangue de Cristo. Corpo e sangue de Cristo. Amém. Oremos. Ó Deus, cobri de bênçãos a vossa família, para que pela intercessão de São Matias possamos participar eternamente da gloriosa sorte dos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã às 19 horas, a Santa Missa em seu lar. Você pode marcar as suas intenções ligando o escritório paroquial no período da tarde. Para aqueles, que são de outras paróquias, aqui é a paróquia São Pedro, tá bom? Pode ligar, colocar as suas intenções também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo, e São Matias, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecei no Senhor, ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.